Seguimos com a nossa aula sobre coisas que aborrecem a Deus, ou que Deus aborrece. Hoje eu quero falar sobre coração que trama projetos iníquos. Sabe o que significa isso? Não? Injusto, projetos que são injustos. Você já vivenciou em algum momento na sua vida um projeto injusto? Algo que você olhou e disse assim, puxa vida, se eu soubesse eu não teria entrado nesse projeto. Eu achei que seria um bom projeto, eu achei que seria bem sucedido, eu achei que essa pessoa que trouxe esse projeto estava com boas intenções, mas no final ela tinha más intenções. Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que foi a nossa outra aula, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Hoje é sobre coração que trama projetos iníquos, projetos perversos. De acordo com a Bíblia, um iníquo é alguém que já está acostumado a pecar, não se importando com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais grave. Geralmente nós pedimos perdão ao Senhor só pelos nossos pecados. Nós não pedimos perdão ao Senhor pelas nossas iniquidades, que é quando nós já estamos acostumados a pecar. Aquilo virou comum para mim. Eu não tenho mais nenhum tipo de arrependimento. Eu não me arrependo mais. Aquilo começou a fazer parte da minha vida. Talvez são coisas que eu praticava antes de ter aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí ao longo dos anos, nessa caminhada cristã, eu voltei a fazer aquilo que Deus reprovava e que um dia eu cheguei diante dele chorando, pedindo perdão, mas agora para mim tanto faz como tanto fez. E Deus me ama e o que Ele quer é a minha felicidade, Ele se importa com a minha felicidade e não com aquilo que eu faço. Ele quer me ver feliz, isso é que importa. E aí o diabo tem pego muitas pessoas baseadas nessa linha de pensamento. Então nós pedimos perdão ao Senhor pela multidão dos nossos pecados, mas nós não pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e nem pelas nossas transgressões. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma muito grave. Por quê? Porque o cristão se acostumou diariamente a praticar aquilo, então ele não pede mais perdão ao Senhor, ele alimenta a sua carne com aquilo, ele alimenta as suas emoções, a sua mente, o seu coração. Alguns sinônimos de iniquidade são injustiça, parcialidade, tendenciosidade, desigualdade, arbitrariedade, partidarismo, faccionismo. Os ímpios tramam contra os justos. Mas eu queria fazer você pensar um pouco. Talvez a sua ação, a sua atitude ímpia tem tramado contra a pessoa justa que você deve ser. O seu lado ímpio, as suas atitudes ímpias, injustas, tem sufocado, prendido, matado o homem justo, a mulher justa que você deve ser. Porque às vezes nós pensamos no outro, um injusto, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, uma quarta pessoa. Mas às vezes nós estamos cometendo isso mesmo contra nós. Há tanta injustiça no mundo que pessoas boas ficam desesperadas, até com receio de sair de casa, de confiar em alguém. Mas esse quadro será invertido, eu creio nisso, se permitirmos que o Senhor, Ele haja não só na nossa vida, mas também através da nossa vida.
Em Salmos 37, versículo 12 ao 17, diz o seguinte: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Significa isso? O braço forte não está falando sobre isso, mas aquilo que ele se apoia, aquilo que para ele é a sua força, aquilo que para ele é o seu sustento, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Não se preocupe se você está vivendo um tempo de injustiça na sua vida. Uma injustiça de verdade. Eu não estou falando daquilo que você fez contra alguém, ou se você, um exemplo, trabalha numa empresa e chega atrasado o tempo todo e você não faz de acordo como deveria. Você foi contratado para fazer algo para trabalhar, mas você não tem produtividade aí porque o chefe vem, o seu líder vem e fala com você, o seu colega de trabalho que você precisa melhorar naquilo que você faz, ou mesmo o seu pastor, se você tem um ministério e você não faz conforme, você sabia que precisava ter responsabilidade, que você deve ter responsabilidade, que você deve fazer bem aquilo que foi colocado em suas mãos, mas você faz de uma forma relaxadamente, e aí quando alguém vem falar com você, você já acha que está sendo perseguido, aí você diz que está sendo perseguido, que que as pessoas estão sendo injustas com você, que não entendem você, que você está passando por um tempo difícil, mas não é sobre isso. Se de fato você está vivenciando um tempo de injustiça, estão falando que você fez algo quando você não fez, que você falou algo que quando você não falou, que você tramou algo quando você não fez isso, lembra de Daniel? Então armaram toda uma situação para pegar Daniel, já que a vida dele era uma vida de retidão, de compromisso, de responsabilidade, não só para com seu Deus, mas para com o reinado da época, para o rei da época. E eles tramaram uma situação, construíram um decreto, pediram para que o rei assinasse. Quem descumprisse aquilo era porque era rebelde, não seria honesto diante do rei, e assim fizeram. E Deus livrou a Daniel. Por quê? Porque Deus não tem nenhuma aliança com a injustiça. Deus é justo e Ele aborrece a injustiça. O coração que promove, que faz projetos injustos para pegar alguém, para que alguém seja destruído através de qualquer tipo de projeto como esse. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia nos mostrando sobre injustiça e Deus trabalhando em favor dos justos. Para entender melhor a atitude de Deus sobre o coração que trama projetos iníquos, vamos ler o Salmo 50, versículo 16 ao 23, que diz o seguinte: mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Esse é o primeiro versículo. Que direito você tem? Você não tem, ó injusto, porque você não pode pegar a minha palavra, as minhas leis, posso dizer também pegar a Bíblia para colocar em prática uma injustiça baseada em um texto isolado. Pois você odeia a minha disciplina e dar as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Versículo 19: sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe.
Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Porventura ficaria eu calado diante de uma injustiça, diante de um projeto injusto? Eu ficaria sem agir, sem fazer alguma coisa, sabendo que uma pessoa será prejudicada, que um ministério será prejudicado por causa de uma injustiça, que uma igreja será prejudicada por causa de uma injustiça? Ficaria eu, porventura, calado, quieto, vendo que uma família está sendo destruída por causa de alguém injusto que entrou de uma forma sorrateira ali na vida deles, dentro daquela igreja, naquele ministério, naquela empresa, seja lá onde for? Porventura eu, diz o Senhor, ficaria eu calado? Eu posso ficar calado diante de um projeto, de um coração que maquina uma injustiça para destruir alguém por causa de uma inveja, de ciúmes, porque quer aquilo que o outro tem, e não é porque ele não tem capacidade, porque cada um tem não é nem o que merece, mas aquilo que Deus proporciona a ter. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem? Você pensa que eu sou como você? Tremendo essa palavra. Mas agora eu o acusarei diretamente, sem obter coisas alguma. Versículo 22 diz o seguinte: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Versículo 23 diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação, o livramento de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação. A palavra salvação significa livramento. A salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Que caminhos são esses? Da retidão, da justiça. Deus não é conivente, nunca será com o injusto ou com qualquer projeto que saiu do coração de um injusto, de um iníquo. Deus está observando todas as coisas e você precisa crer na Bíblia como verdade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por que ele é chamado o Espírito da verdade? Porque ele vem de Deus, que é a verdade. Ele procede do seu próprio Filho, que é Jesus Cristo, que é a verdade. Esse trecho que nós lemos, esses versículos que nós lemos, mostra algo, mostra que até as pessoas que dizem ser servos do Senhor e até as que ensinam a palavra de Deus podem ser culpadas desse pecado, se praticarem, se não se arrependerem. Não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar o seu irmão, a sua igreja, a vida das pessoas, a empresa onde trabalha. Nós vemos pessoas orando, buscando ao Senhor dentro da igreja, fazendo campanhas para Deus abrir a porta de emprego. Deus abre, elas entram naquela porta que Deus abriu. Depois elas estão ali defamando o chefe, elas estão ali falando mal dos seus líderes, mesmo que não sejam cristãos, mesmo que pertençam a uma outra religião, estão ali defamando, estão ali falando mal, estão no ajuntamento, estão nos corredores, trabalhando na Rádio Peão, dentro das empresas, maquinando projetos para tirarem um chefe do lugar, porque aquele chefe é isso, porque aquele chefe é aquilo outro. Deus não nos chama para agir com injustiça sobre aquele que é injusto. Nós combatemos uma injustiça, se assim eles forem injustos, com a justiça. Eles fazem a injustiça, eu promovo a justiça, eu chamo a verdade de Deus para a minha vida, eu não me junto, não me associo, não faço aliança com um grupo injusto para combater uma injustiça. Eu não projeto algo
do meu coração injusto para que alguém caia nele, porque eu acho que aquela pessoa tem que sair, tem que ser tirada, ela tem que ir embora, ela tem que deixar de existir na face da terra. Precisamos tomar muito cuidado. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca enquanto participa dos mesmos pecados. É o que mais nós vemos nos dias de hoje. Pessoas condenando outras, porque isso, porque aquilo outro. Mas esquecem. Não sei se esquecem. A gente fala esquecem, porque é uma forma da gente falar. Esquecem que cometem os mesmos pecados. Nós devemos orar por esses. Nós devemos clamar a Deus por esses. Nada pode mudar aquilo que é a natureza de Deus em mim e em você. Se habita de fato o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita de verdade em mim e em você, por mais que estejamos envolvidos em projetos de injustiça, porque alguém nos levou a isso, porque alguém preparou isso, saiu do coração, saiu da mente da pessoa e houve um ajuntamento e traçaram um plano de injustiça, eu permaneço justo diante de Deus e é Ele que vai advogar essa causa e no tempo certo, no momento certo, por mais que aparentemente, humanamente possa mostrar para mim e para você que esteja demorando, Deus tem a sua hora perfeita, a sua hora certa de ajustar, de fazer todas as coisas. Você deve orar pelos injustos para que eles se convertam, para que Deus possa transformar a vida deles. E se eles não se converterem, não se arrependerem, aí é com ele, é Deus e eles. E nós permanecemos na justiça que é Deus. Que você possa crescer em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens, colocando sempre a justiça de Deus, que deve ser a sua justiça, em prática. E eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.